Fala galerinha do YouTube, tudo certinho com vocês? Aqui é a Beatriz Sony, sejam muito bem-vindos a mais um Sou Dessas. E hoje eu tô voltando aqui de novo com o quadro Miss Animation, porque chegou nessa segunda-feira, junto com o outono do Hemisfério Norte, o novo trailer de Frozen 2, que é esse filme que vai estar sendo lançado nos Estados Unidos agora, em 22 de novembro, e aqui no Brasil no dia 2 de janeiro, acompanhando aí as férias escolares. Mas galera, eu tô aqui pra comentar então sobre esse trailer, falar a respeito das informações novas que foram divulgadas, e a gente vai tecendo aí comentários, ligando coisas que já tinham em outros trailers, já foram apresentadas, com informações fresquinhas desse novo trailer, desse novo conteúdo, Mas enfim, pessoal, antes da gente começar a analisar o novo trailer, não esqueça de dar um like aqui embaixo se você gosta aí de Frozen, de Disney, animações, por aí vai. Não esqueça também de se inscrever aqui no canal para não perder outros conteúdos do gênero e de badalar o sininho para não perder nenhuma notificação, belezinha? Bom, então vamos nessa, roda a vinheta! Começa então aí com aquele flashback clássico dos outros materiais, em que a Rainha Iduna e o Rei Agnar estão conversando com suas filhas antes de dormir, E o Rei Agnar começa a contar a história da Floresta Mágica, indicando que ela fica ao norte de Arendelle, e no meio disso aparecem algumas imagens de flashback, que vão mostrando essa floresta, que há um vilarejo com algumas pessoas lá, com as vestes diferentes, e em meio a isso existem as forças da natureza interagindo com elas, Inclusive é aquele momento que a menina passa voando e aparece e confirmando, aliás, o que a gente já estava pensando, que aquele menino louro dos materiais anteriores era realmente o Rei Agnar mais novo, Então provavelmente aquela cena que apareceu nesse trailer era antes dele entrando ali no meio dessa brincadeira com o vento e reagindo a ele, Ele fica vislumbrado com essa magia e por aí vai, E depois a gente vê então uma cena como se as pessoas desse vilarejo estivessem treinando com os guardas de Arendelle, Não sabemos ao certo se essas pessoas do vilarejo elas são como se fossem guardiãs da floresta, se elas estão ali para proteger Arendelle dos perigos dessa floresta, a gente não sabe ao certo, Mas eles estão ali treinando no momento ali de troca, E em meio a essas pessoas a gente vê uma pessoa um pouco mais robusta, com um bigode, com as vestes um pouco mais trabalhadas, indicando talvez um sinal de nobreza, a gente não sabe ao certo, mas talvez, eu fiquei pensando, será que não é, pela fisionomia, será que ele não é o pai do Agnar? O avô da Elsa e da Anna? Eu fiquei pensando nisso, Mas talvez eu esteja fumando banana, como diz o Imaginago. Talvez seja um homem também mal, Mas como não apareceu em nenhum momento o rei, o pai do Agnar naquele momento, provavelmente seja ele ali ajudando, treinando, Mas depois desse momento de equilíbrio, de harmonia, aparece então os elementos atacando essas pessoas, tanto do vilarejo como também os guardas e membros de Arendelle que estavam ali, Então começa a vir o fogo mágico descontroladamente, o vento e tal, e nisso a floresta se fecha numa grande névoa e ninguém mais sai daquele local, Então a gente vê uma nova parte do trailer que indica então esse momento após o primeiro filme, onde a Anna tenta aí recuperar o tempo perdido com a sua irmã, trazer segurança a ela, confiança, e ao mesmo tempo a Elsa está assim, distraída, Até porque ela começa a escutar uma voz e fica intrigada com isso, e a Anna fica bastante preocupada. No meio disso surge então uma música no fundo assim, do trailer, que eu acredito que seja uma melodia que puxe para o primeiro solo da Elsa, Ela tem um solo chamado Into the Unknown, que foi divulgado inclusive na D23, quem esteve lá pôde escutar na íntegra, mas parecia que estava puxando para esse momento, em que ela vai interagir com essas luzes mágicas e vai cantar o seu primeiro solo e soltar aqueles cristais. E depois de soltar aqueles cristais, pelo andar na carruagem, parece que vai acontecer uma confusão enorme em Arendelle. Começa então aquela mesma reação que teve lá naquele vilarejo, as forças da natureza se rebelando, dos elementos se rebelando. O mesmo acontece lá em Arendelle e a Anna tem que puxar toda a população para
ponto mais alto do reino para eles poderem ficar sãos e salvos. Assustado, o chefe dos Trolls, o Pab, aparece com os outros e acaba encontrando a galera ali em Arendelle, na parte de cima, e avisa que Arendelle não está mais segura, né? E ele vai então tentando convencer a Elsa de procurar por esses elementos, né? Procurar saber um pouco mais da origem dela. Então indicando aí para ela ir para o norte em busca da Floresta Encantada. Então a gente fica meio assim, né? Até porque o Pab mostra que aconteceu alguma coisa de errado ali para eles estarem reagindo dessa forma e trazer um perigo para Arendelle, e ao mesmo tempo mostra então nas projeções que ele faz que existiu inclusive um embate ali no meio, né? Ele mostra primeiro como se fosse um acordo e depois um embate que tem acontecido de dois lados. A gente não sabe ao certo quais são esses dois lados, quem que provocou isso e tal, se esse embate provocou esse desequilíbrio, a gente não sabe ao certo mesmo. A gente vê o Sven, o Olaf, o Kristoff, a Anna e a Elsa arrumando aí para o norte e entrando no meio da névoa com uma facilidade, né? A Elsa chega perto da névoa, ela se abre e quando eles chegam, eles são recepcionados de uma maneira não muito amistosa pelos membros desse vilarejo, né? E inclusive algumas pessoas que faziam parte da guarda de Arendelle. Por que a gente sabe disso, né? Até porque aparece um personagem que foi divulgado anteriormente, né? Que é o Matias. Ele era como se fosse o líder da guarda de Arendelle, alguma coisa assim, e ele ficou preso naquele local. E ele e a líder daquele vilarejo ficam perplexos, até porque como que eles conseguiram abrir aquela névoa, né? Como que isso aconteceu, né? E eles ficam chocados e tentam questionar a Elsa como que ela conseguiu esses poderes. E a partir de então a gente começa a ver a Elsa treinando seus poderes e ao mesmo tempo a Anna tentando se arriscar ali para salvá-la ou fazer alguma coisa relacionada aí à trama do filme, né? Inclusive ela aparece com o Olaf em mais uma cena onde ela tá navegando com aquele barquinho de gelo pelas águas e de repente aparece aquelas criaturas, né? Aqueles gigantes de pedra adormecidos, tirando um cochilo ali, o que acaba deixando a entender que em algum momento vai acontecer alguma coisa que vai despertá-los, até porque em outros momentos do trailer aparecem lá eles completamente furiosos e tentando aí machucar as pessoas. Uma das cenas mais fofinhas do filme acontece em seguida, né, que é a cena da Elsa jogando os floquinhos de neve na boca de uma salamandrinha muito fofinha. Inclusive o pessoal tava comparando com o Pascal, né, até porque os traços são um pouco parecidos, mas pelo que a galera que foi na D23 lá no painel de filmes falou, tudo indica aí que ele tem envolvimento com fogo. Inclusive o nome da salamandra confirmado aí pela galera como Bruni, né? E a salamandra é muito fofinha, né? Aí eu fico me perguntando, será que é essa salamandra que emite fogo, né? Será que existem outras salamandras também e quando ameaçadas elas começam a botar fogo pela floresta por toda parte? A gente não sabe ao certo. A gente começa a ver algumas cenas sendo intercaladas ali, várias cenas curtinhas, que inclusive eu precisei ficar pausando o trailer para poder analisar. Se você vê de primeira, você não consegue captar muita coisa, né? Mas se você vê e dá uma paradinha, você consegue pegar essas coisinhas, né? A primeira cena aí, bem curiosa, é do Sven correndo com outros alces. A gente já sabia que isso ia acontecer, até porque já tinha sido divulgada uma cena do Kristoff junto com o Sven e outros alces junto com eles correndo, né? E eu acredito inclusive que essa região, né, da Floresta Mágica, que esse vilarejo cuidasse mesmo dos alces, né? Fizesse uma criação de alces, até porque na cena seguinte aparece uma menininha cuidando de um alce pequenininho que até parece Sven. Não sei ao certo se é o Sven, até porque todos os alces parecem iguais ali, mas parece um pouco o Sven. E a menininha me deixou intrigada, porque ela tem uns traços que, sinceridade, gente, eu não vou me arriscar a dar certeza, mas os traços da personagem indicam muito que pode ser a Raiduna, porque, nossa, os traços são muito parecidos, né? E além disso, essa cena traz reforça, né, a questão deles terem uma interação muito grande com os alces, até porque aparecem várias pessoas de fundo com outros alces pequenininhos, alces grandes, e eles estão passando por uma passarela que parece muito ali a entrada de Arendelle. Eu acredito, inclusive, que eles estivessem indo para Arendelle para cumprir
como se fosse um trato, um acordo, não sei ao certo. E depois dessas ceninhas, a gente vê aí um repeteco de algumas cenas relacionadas aí a Elsa tentando invocar o Nock. Depois disso, a gente vê então um material inédito onde o Matias está liderando uma parte da guarda de Arendelle para proteger o reino, né? Ele fala que eles têm que proteger Arendelle a todo custo e vão em embate com esses 4 elementos. Depois disso, a gente tem então os gigantes de pedra reagindo aí ao Kristoff e os Ven correndo, né? Eles estão tacando pedras, a gente não sabe ao certo o que provocou a ira deles, mas talvez ali depois que a Anna e o Olaf passaram ali por perto deles, adormecidos, né? Esses gigantes, deve ter acontecido alguma coisa que despertou eles e eles foram ali tentar machucá-los. E uma cena que a gente não estava esperando muito e que aconteceu foi a Elsa meio que domando o Nock, né? Ela sobe na garupa do Nock e corre ali no meio da água, o que indica então que o Nock acaba tendo essa parceria com a Elsa, né? Talvez ele entenda que a Elsa seja poderosa, que seja tipo ele, né? Que tem poderes mágicos que podem ajudar de alguma forma e se una a ela, até porque a gente já sabia que isso ia acontecer por conta de divulgações de materiais aí no filme lá na Rússia que confirmavam que o Nock e a Elsa seriam grandes aliados. E a última cena desse trailer é na verdade uma cena um pouco cômica, né? Aparece depois, assim, no finalizar dele, que é o Olaf meio que reagindo de uma forma muito assustada aos 4 elementos, né? Eles começam a interagir com o Olaf, né, e ele considera eles um perigo e começa a entrar em desespero, inclusive dá de cara com o Nock numa poça d'água e fica maluco, né, e fica correndo pra lá e pra cá, né, é uma forma aí de dar uma descontraída nessa carga dramática toda do filme. Esses foram os acontecimentos do trailer, né, pelo que a gente viu, aconteceram algumas coisas aí que começaram a alimentar ainda mais algumas teorias, que confirmaram algumas outras coisas que foram levantadas anteriormente, né? Mas a gente vê então que a Anna e a Elsa vão ter realmente um embate entre elas, né? Elas vão ter a relação delas de irmã para irmã, assim, à prova, principalmente pela questão da Anna querer o bem da Elsa e querer ajudá-la, né, a controlar seus poderes por conta da grandiosidade dos poderes dela, né? Então ela vai tendo esse embate e ao mesmo tempo eu acredito que a Anna vai crescer mais, ela vai amadurecer mais e o personagem dela vai ter mais destaque ainda nesse filme, né? Eu acredito que todos ali vão crescer, mas a Anna provavelmente vai ser a que mais vai crescer ali, amadurecer e se tornar ainda mais forte, né? Eu acredito que ela vai ser com certeza uma surpresa, até porque tem muito pouca coisa ali da Anna, eu acho que a gente vai ver muito mais ainda no filme. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido bastante esse conteúdo, tá bom? Eu tô ansiosíssima pra esse filme, principalmente depois desse trailer. Eu acho que o meu hype aumentou ainda mais, né? Inclusive, se você achou isso também, comenta aqui embaixo. Vamos conversar aí. Vocês gostaram desse trailer? Vocês acharam que podia ter mais coisa divulgada? Será que a gente vai aguentar esperar até janeiro, porque vai ser uma tortura? Enfim, né? Comenta aqui embaixo, vamos interagir. E também não esqueça de dar um like aqui embaixo se você gostou desse conteúdo, de se inscrever no canal para não perder outros conteúdos relacionados a Disney, animação e por aí vai, tá? Lembrando que eu sempre faço um review de filme sem spoiler, então com certeza lá em janeiro eu vou estar fazendo sobre Frozen, a gente vai poder discutir a respeito. Tem vários outros filmes de animação que vão estar saindo aí nesses próximos meses, então fiquem ligados, beleza? Ah, e também não esqueça de apertar esse sininho maravilhoso, tá? Pra não perder nenhuma notificação, belezinha? Bom, então vamos nessa, um beijo pra vocês, ó. Até o próximo Sou Dessas. Fui!